Lembrai-vos, ó doce Mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foste dada por Jesus para nosso amparo e proteção. Cheios de confiança na vossa bondade, nós imploramos o vosso auxílio. Socorrei a mim e aqueles pelos quais eu rezo. Mãe querida, Senhora dos Aflitos, acolhei benigna essas nossas súplicas e dignai-vos a atendê-las. Estendei sobre nós a vossa intercessão. Voltai para nós vossos olhos misericordiosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Jesus crucificado, fonte de amor e de perdão, tenha piedade de nós. Ó Virgem, Mãe dos aflitos, estendei vosso manto protetor sobre mim e minha família. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Negro, pobre, mendigo, indigente, bastardo. Eram eles que ali depositavam sua fé, pediam pelo perdão divino. A Capela dos Aflitos foi erguida para que as pessoas pudessem rezar pelas almas daqueles que se foram
e pedir perdão em silêncio pelos pecados cometidos. O lugar não é agradável para todos, está deteriorado, escondido, engolido pelo próprio bairro, uma história que querem que seja apagada. Aquela região não foi boa para quem ironicamente buscava por liberdade. Conhecida como Largo da Forca, lá eram enforcados pessoas que eram contra o Império, revolucionários com novas propostas e visões, e qualquer um que levantasse a voz. Antes da morte, a Capela dos Aflitos era o único lugar em que elas podiam depositar suas súplicas. Poucos conhecem a verdadeira história desse lugar. Poucos sabem das pessoas que ali morreram. Mas uma voz de luta ainda ecoa. Um negro, pobre e revolucionário é até hoje cultuado nessa capela, sem ao menos ser considerado santo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É tido como santo popular, mas ninguém vai fazer a imagem dele e pôr no altar da Igreja Católica. Não, não pode. Se eu acredito nele, eu vou e exercito a minha fé louvando, cultuando ou homenageando ele. Qualquer pessoa pode fazer isso? Pode, desde que ele acredite que não vai afetar a sua crença. Ele é um conselheiro, digamos assim, né? Um tiradentes para aquela realidade dele, por uma causa de luta. Alguém, para ser considerado beato, tem que recolher a história, tem que ter testemunhas que aquela pessoa teve uma vida exemplar, meritória, cheia de virtudes e fez um milagre que a medicina não consegue dizer que foi uma cura normal. Para mim, essas confusões fazem parte de uma construção de um mito. E não é no sentido de mitificar para evidenciar uma sacralidade do ponto de vista católico. Não, é um mito para conseguir colocar isso, circunscrever essa história no lugar de uma lenda. Ele não é muito citado. Senhor presidente, o que entendo por ferocidade é, por exemplo, isso: mandar enforcar um homem tendo ainda o recurso legal contra a primeira sentença. Senhor presidente, eu vi com os meus próprios olhos na minha província. O desgraçado pendurado caiu por haver se cortado a corda. Recorreu-se ao governo da província pedindo que se demorasse a execução enquanto se implorava clemência do príncipe regente. Não foram atendidos. Alegou-se não haver corda própria para se enforcar, mandou que se usasse um laço de couro. Foi-se ao açougue, levou-se o laço, o infeliz foi de novo pendurado, mas o instrumento não era capaz de sufocar com presteza. Partiu-se de novo a corda e o miserável caiu ainda semivivo. Já em terra, foi acabado de assassinar. Chaguinhas, que é o Francisco José das Chagas. Acho que isso é fruto de um processo de apagamento, né, dessa história. E ele, como outros rapazes da sua época, que não tinham por detrás de si um fazendeiro de café ou um grande comerciante, ele ingressou no exército e ele trabalhava no 1º batalhão de cavalaria que servia em Santos. Nessa época, no século retrasado, estavam 5 anos sem receber os soldos, que era a forma de subsistência dos soldados. E aí o Chaguinhas, junto de algumas outras pessoas, organizou uma revolução
Ele veio para ser julgado em São Paulo. Quando ele foi colocado à forca, a corda estourou. O que era senso comum da população na época era que quando a corda se rompesse, era uma provisão divina, era um perdão divino e se devia soltar essa pessoa. Só que o Chaguinhas era um preso político, evidentemente político, porque ele se levantou contra a coroa. Se hoje se levantar contra um governo é algo extremamente relevante e perigoso, você imagina no século retrasado. Eles tentam encobrir essas histórias e algumas pessoas vão lá para tentar conhecer isso, mas eu acho que é até podado, tá? Olha, aqui não dá para entrar, aqui não dá para entender, aqui não dá para conhecer. A minha mãe me tirou de casa, já não sei onde morar. Eu perdi meu trabalho e há muito tempo procurando um lugar que eu não consigo encontrar. Chaguinhas, você é minha última esperança de eu conseguir salvar dessa vida. Chaguinhas, me ajuda, pelo amor de Deus. Já tentei de muitas formas encontrar algum lugar. Já procurei algum emprego, mas ninguém me aceita. Eu não tenho nenhum talento. Eu não sei o que eu faço. Por favor, me ajude. Já tentei de tantas formas. Me ajude. Chaguinhas morreu no bairro da Liberdade. Ele não é santo, mas o pouco que se sabe sobre ele o tornou uma lenda. Sua época foi marcada por mortes injustas e sofrimento de quem não merecia. Isso não é lenda, é história. A cidade está enraizada na história. Uma história que às vezes se quer preservar. E uma história que às vezes se quer deixada ao esquecimento, à não lembrança. Por conta disso, muitas pessoas no bairro da Liberdade, por verem esses arcos, essas luzes, esses postes, a feirinha do bairro da Liberdade e a população japonesa não sabem que aqui é um território negro. Naquelas imediações ficava um largo, aonde os escravos eram espancados em público para que outros negros não fugissem, não desobedecessem seus patrões. Hoje você não tem mais o Largo da Forca, ninguém sabe que ali tinha uma forca. Ali atrás tinha uma chácara que era chamada Chácara do Quebra-Bunda, porque os escravos apanhavam até ficar descadeirados. Sabe onde fica isso? No Paraíso. Essa região do cemitério, grande parte não foi escavada, não houve retirada das ossadas. Então, essas pessoas estão aqui. Meu povo está aqui. E por isso que eu gosto de falar que eu estou enterrado na Rua da Glória, mas no sentido irônico mesmo, de somos população negra e somos um totem fincado aqui. Não vamos ser retirados daqui.
Não só pela história do Chaguinhas, por conta dessas quilombolas, dessas pessoas, mas também por conta do Paulistano da Glória, que esteve aqui, da Frente Negra Brasileira, que somos revolucionários e revolucionárias teimosas e teimosos. Após saber essa história, eu venho sempre aqui para me colocar como corpo negro nesse lugar também. Eu venho aqui para pedir o axé do Chaguinhas. Então, para mim, o Chaguinhas é um herói negro. Um herói negro como tantas heroínas e tantos heróis negros que são apagados da cidade de São Paulo. A escravidão é apagada, o suplício é apagado, o sofrimento é apagado, a pobreza e a miséria de quem era enterrado nos aflitos é apagada. Justamente o nome liberdade não é só, como em outros lugares, uma estratégia de romancear os nomes das ruas, dos bairros, que não é só isso, que também pode ser fruto do que aconteceu, do romper da corda quando Chaguinhas foi enforcado e pessoas indignadas gritando liberdade, liberdade. São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei, Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus, desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu. Lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer. História de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, ainda estou aqui, São Paulo meu.